Atenção técnica e programadores da Rede Interlagos de televisão para o toque de 5 segundos. E agora mais um programa campeão de audiência. Olá, gente! Está no ar o programa Abraão de entrevista pela Rede Interlagos de televisão. Olha, o programa Abraão vai ao ar em 2 horários diariamente, às 14 e às 22 horas. São 2 programas por dia. A cada dia, um novo convidado, uma nova personalidade. Hoje eu estou tendo a honra de receber 2 diretores do Grupo Sul News, que edita 4 jornais na Zona Sul de São Paulo, que você vai saber quais são estes jornais nesta entrevista. Eu estou aqui com o Rafael Rodrigues, ele é diretor administrativo do Grupo Sul News, e o José Carlos Rodrigues, diretor de marketing. Tudo bem, Rafael? Tudo bem contigo? Como é que tá? É um prazer receber no estúdio da Rede Interlagos de televisão, é a única na Zona Sul, né? Prazer Tá é cheio nosso. de site por aí, o nosso é uma Rede Interlagos de televisão. Realmente uma TV. Uma TV. Tudo bem, José Carlos Rodrigues? Tudo bem? Prazer, senhor. Aliás, prazer é todo meu, Grande seja satisfação. bem-vindo. E ele tem, né? A forma de pegar na mão da pessoa é tipo aqueles, né? Aquele pessoal de. Aquele CO, né? Os CO das grandes CO, companhias. né? É, Com firmeza, né? Firmeza. firmeza, isso é, Com firmeza. isso é importante. Com Pô. certeza. Pra fechar um negócio tem que ser assim. Tem que ser assim, né? tem Apertar esse com negócio, né? Tem tudo isso aí. Tem que apertar com firmeza. Com firmeza. Você participa de muita palestra, ou José Carlos? Participo de algumas, né? Eu sou da área da educação também. Né? Participo Correto. de algumas Você palestras. é pedagogo? Não, eu sou professor de matemática. Maravilha. E participo de alguns cursos de capacitação, né? Principalmente esses assuntos que estão em alta aí na mídia, na área da educação, sobre bullying, né? Sim. Práticas pedagógicas. Participo também de algumas palestras na área de gestão de marketing também, né? Específico para jornal. Né? Legal. Tendo em mente que o jornal está com algum problema agora devido à internet, né? Então a gente está trabalhando essa capacitação aí de trazer o jornal para o meio digital, né? O meio eletrônico na internet. Perfeito. Falando isso aí, o José Carlos, falando em trazer o jornal para a internet, nós temos um grande jornal, que é o Jornal do Brasil, né? O Jornal do Brasil circula no Rio de Janeiro, um dos maiores jornais do Brasil, tamanho standard, que não tem mais jornal impresso, agora é só via online. Eles pararam, sabia, né? Eles pararam Sim. com a impressão do jornal, um dos maiores jornais do Brasil, em termos de circulação também, né? Em termos aí de anunciante, hoje ele só está na internet. O Grupo Sul News pretende fazer isso ou não? Futuramente? Ficar só na internet? Muito graduativamente, né? Porque os nossos leitores são leitores tradicionais, né? Então temos leitores que são bem antigos, que o jornal ele surgiu na década de 60. Então temos leitores aí que acompanham o jornal há 40, 50 anos. E muitos desses leitores não se atualizaram, né, com a questão da internet. Então a gente precisa manter o jornal impresso também para atender esses leitores. Mas o nosso objetivo é trazer esse jornal mais para a internet de uma forma interativa. Legal. Né? Buscar outros recursos de conseguir promover os nossos anunciantes e também defender os interesses, né, da nossa comunidade, que para a gente é um foco principal aí do jornal. Legal. Rafael Rodrigues, diretor administrativo do Grupo Sul News. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no café da manhã, oferecido pelo subprefeito da Capela do Socorro, onde nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos, e diversos jornalistas, pessoal, os colegas, não é isso? Imprensa Rafael? local, né? É imprensa local, todo mundo, e põe imprensa local nisso. Nossa, tinha bastante gente, Tinha realmente. muita gente, hein? Foi E a comida estava maravilhoso. gostosa, né? Esperamos voltar para mais um Faltou café. São José Carlos, né? Nesse dia não pôde Mas tinha uma comparecer. japonesa contigo. Quem era aquela japonesa? Editora? É a nossa redatora. A redatora. A Ana Cláudia. A editora do é jornal. a esposa do seu Armando. Não, na verdade a redação e editoração é tudo com a Ana Cláudia. Ana Cláudia, que é A japonesa. A japonesa que estava comigo lá no café da manhã na subprefeitura. Correto. Rafael Rodrigues, fala um pouco sobre a história da Gazeta de Santo Amaro,
a história dos demais jornais que fazem parte do grupo Sul News. A Gazeta de Santo Amaro ela começou na década de 60, somente como Gazeta de Santo Amaro, né? E defendendo os interesses da região, fazendo aquele jornal tradicional do bairro. E quando chegou a década de 90, surgiu a necessidade de expandir o jornal para outros bairros. E ao invés de expandir como Gazeta de Santo Amaro, o pessoal resolveu criar o jornal próprio para o bairro, onde criaram o Jornal de Moema, Gazeta do Brooklyn Campo Belo e o Interlagos News, que se incorporaram à Gazeta de Santo Amaro e se formou o Grupo Sul News. Correto. E deu bastante resultado e vem dando um resultado satisfatório para o grupo. E dentro disso a gente pretende expandir circulação desses jornais que foram criados, né? Porque ele foi criado para atingir uma determinada localidade. Com essa nova gestão a gente pretende abranger novas localidades dentro dos bairros. E esse é o nosso trabalho. Juntamente com esse trabalho que o José Carlos acabou de falar sobre a migração para a internet, que é um trabalho também que vai ser gradativo. Esse negócio da imigração para a internet, Rafael, está deixando vocês com pulga atrás da orelha? É isso? Está deixando por conta do, que nem o Zé Carlos acabou de explicar, a tradição do jornal, os leitores, propriamente dito. Vocês pretendem realmente manter e fazer um trabalho paralelo, sem deixar de ter a mídia impressa, que é o próprio jornal, que na verdade todos gostam, né? É legal. O jornal impresso. Rafael, falaremos agora a respeito do tamanho do jornal. Isso na nossa região, o jornal de vocês foi o primeiro, não é o único que já tem outros jornais do mesmo tamanho, quer dizer, um pouquinho maior, que é chamado tabloide. Esse jornal aqui, esse tamanho de jornal, é o jornal de primeiro mundo. Os países ricos não usam o jornal grande. Praticamente 70% a 90% são jornais desse tamanho. Por que vocês optaram num país de terceiro mundo? Aliás, o Brasil deve ser país dos quinto mundo, né? Vem do terceiro, na atual situação que anda, né? Deve ser dos quinto mundo aí, segundo o pessoal aí que estão no governo, diz que fizeram do Brasil do terceiro para o primeiro mundo. Não dá para acreditar, porque não é simplesmente assinar um papel e dizer nós viramos primeiro mundo. Realmente. E o Brasil é um país aí de terceiro mundo. E vocês implantaram na Zona Sul de São Paulo um jornal de primeiro mundo no formato. Por quê? Por quê? Porque esse jornal, se o senhor notar, ele tem um fácil manuseio para uma leitura. Sim, o manuseio correto. O manuseio é muito bom para a leitura. Dá para ler no ônibus, no táxi, em casa, no no sofá, metrô, dentro do carro. No banheiro, até no banheiro. Até no banheiro, com certeza. Não menosprezando o jornal Gazeta de Santo Amaro, mas o tamanho. Mas assim, ele viabiliza a leitura para com o leitor, entendeu? Concordo. Também o que viabilizou bastante, distribuição. Ficou mais fácil distribuir o jornal. E é mais prático. Ficou mais prático para distribuir o jornal. Você entendeu? E também assim, de fazer um diferencial entre as empresas jornalísticas. Correto. Não só da região, mas do Brasil, a gente entrar com um formato diferenciado. E o senhor, mesmo que teve a oportunidade de dar uma olhada aqui, eu leio o jornal, nosso jornal todos os sábados. Além de tudo, ele é grampeado. É grampeado. Tipo uma revista. Faz aquela bagunça de você. Tipo uma revista. Tipo uma revista. Como o Rafael Rodrigues, como foi recebido pelos leitores aí do Gazeta, esse jornal no formato de jornal de primeiro mundo? Foi muito bem recebido. Qual foi essa migração foi a receptividade feita em 2006, saiu a primeira edição do jornal nesse formato. A receptividade foi boa? Foi boa, tanto com os anunciantes quanto com os leitores. Gostaram, aprovaram e continua até hoje aí um sucesso na região. Bom, saiu uma pesquisa recentemente a respeito do jornal pequeno, que é o caso do Metro. O Metro é um dos jornais no Brasil, ele é internacional. No Brasil ele é comandado pela Rede Bandeirantes de Comunicações, né? E praticamente ele está no Brasil todo, né? Se eu não me engano é o único jornal em formato internacional que está em todo quanto é lugar, é o mais lido do Brasil, ele é campeão, bate na Folha. Aliás, a Folha também já circula em São Paulo, né? E eles abriram expansão para outros países até, né? Vários países tem o Metro, que é o Metro, né? Que é entregue gratuito
O de vocês também, né? O nosso é grátis. O nosso jornal ele é distribuído gratuitamente. Os Gratuitamente. leitores, além da distribuição, a gente dispõe de displays, né, onde o leitor pode passar e retirar o seu jornal. Nas bancas? Algumas bancas e alguns comércios da região. Legal. Onde mais a população do determinado bairro circula. Legal. Bom, eu estou conversando aqui com o Rafael Rodrigues, ele é diretor administrativo do Grupo Sul News, Gazeta de Santo Amaro, entre outros jornais. Fala aí, quais são os outros jornais? Gazeta de Santo Amaro, Interlagos News. O jornal é Gazeta do Brooklyn Campo Belo e Jornal de Moema. Legal. E os comerciantes, os anunciantes dos jornais de vocês, como funciona o José Carlos? Sim. Como que é o anunciar, liga para a redação, sair no jornal, sair em todos, ou a negociação? Não, você quer sair no jornal, é um valor, quer sair nos 4 jornais do grupo, tem outro valor. Fale para os nossos telespectadores. O anúncio ele é vinculado nos 4 jornais. Para anunciar, entre em contato lá na central, né, no 3892-1510, solicita o representante vai até o cliente e analisa a necessidade. E a gente publica. E sai nos 4 jornais? Sai nos 4 jornais. Fechou um contrato para um jornal, vai sair nos 4 jornais? Sempre nos 4. Moema, Brooklyn, Interlagos e Santo Amaro. Sim. Não tem como fechar um contrato para imprimir somente em um jornal. Correto. Sempre os 4, todos os jornais do grupo. O valor mínimo hoje para um anunciante aí, não nos classificados, custa quanto? O anúncio econômico que a gente tem, ele tem a dimensão de 4 por 3. 4 centímetros por 3 centímetros. Centímetros. Ele chega hoje no preço de R$ 54,50. Esse é o mais barato, o mais em conta de vocês. Em conta que a gente oferece. Uma hoje. página hoje. Aliás, o jornal de vocês, todas as páginas são coloridas, né? Existe página PIB, não tem, né? Não tem, PIB não tem. Correto. Quanto está custando uma página hoje de anúncio? A página de anúncio hoje ela custa R$ 1.800. Uma página de anúncio avulso. No caso de programação, aí tem um desconto progressivo, né? Conforme o número que fecha a programação para 5 edições, 6 edições e assim sucessivamente. Aí tem os descontos, né, progressivos em cima dessa programação. Legal. E qual é o faturamento hoje do grupo? O faturamento do grupo hoje está em torno de R$ 1,5 milhão anual por ano de anual. O reais. custo hoje, no caso, vamos pegar essa edição aqui, a edição. Que edição que é essa daqui mesmo? Me ajude aí. 16 a 22. 16. Mas tem um número da edição, né? Edição número tal. Da edição, edição. Lá Felipe Pororó. 2630. A edição 2630, ela saiu com quantas páginas aqui? 20. 2 a 20. Qual é o custo hoje gráfico para essa edição? O custo gráfico, em média, está em torno de média de quanto? Por mídia? É por mídia. Só custo impressão. Custo de impressão, sem custo. Por unidade? Por unidade, Não, custo de por impressão unidade na não, gráfica. o custo geral. Da impressão Da impressão, do jornal todo. Ela sai em torno de R$ 9.500 para imprimir os 43 mil jornais. O faturamento tá bom, né, o José Carlos? É um bom faturamento, não? E tem os custos também, né? Com as despesas físicas, estruturas, funcionários, de pagamento. tudo. E também a gente está investindo bastante nessa reestruturação aí, né? Nesse replanejamento que estamos fazendo. Então, está sustentável até então. Né? Então, a gente está acreditando bastante aí num crescimento significativo a curto prazo. Né? E no caso lá, vocês têm vários diretores, né? Quantos departamentos são distribuídos aí o grupo? Tem o marketing, tem o marketing, que é você. O Rafael, que é o diretor administrativo, Rafael Rodrigues. André Marcelo, que é o diretor comercial. Perfeito. Tem o Antônio, que é diretor da parte de distribuição, né? Que é um outro pilar muito importante do jornal. Com certeza, com certeza. Então a gente colocou esses 4 eixos aí. Tem um diretor de jornalismo, a própria editora já faz tudo isso aí. Essa parte gráfica, né? A gente tem Ana Cláudia e José Evaristo. Eles, ao mesmo tempo que são redatores, também responsabilizam pelo sistema gráfico, por todo jornalístico, tudo. Isso aqui que a gente vê aqui, né? A montagem dos anúncios, legal, paginação, diagramação, é tudo com eles. Legal. Eu estou conversando aqui com 2 diretores dos jornais Gazeta de Santo Amaro. O outro é Brooklyn Campo Belo
Interlagos News e Jornal de Moema. Os 4 jornais fazem parte do grupo Sul News, circula em toda a Zona Sul de São Paulo. Praticamente, você, né, José Carlos? Você está em toda a Zona Sul, não? Zona Sul. Jabaquara, chega no Jabaquara? Não, essa parte Já do... não. Temos anunciantes na região Sim, de mas Jabaquara. ele não chega a ser distribuído Mas na já região tá, do Jabaquara. Não, mas faz parte do projeto de expansão do grupo. Faz parte do nosso projeto de Cidade expansão. Ademar. Cidade Ademar. Vila Mascote, Correto. né? Aeroporto, que a gente já está próximo ali, né? Que na região do Brooklyn, por exemplo, o jornal ele chega até ali próximo da onde a Washington Luiz passa em cima da Água Espraiada ali, Vicente Hall. Então a gente está pegando todo esse quadrilátero aí que cerca da Avenida Interlagos, Rubem Berta, até a Marginal. Isso pegando do Socorro até lá a Bandeirante. É um Legal. quadrilátero que tem E para quando que vocês pretendem realmente sair atingindo toda a Zona Sul de São Paulo? Aí no caso seria outros jornais, né? Vocês só vão aumentar a tiragem do jornal e expandi-lo? Ou realmente vão criar um novo jornal, um novo nome? O grupo tem essa intenção. Um novo nome. Tem essa intenção de criar jornais segmentados em outras regiões. Correto. E aí a previsão é para quando de atingir toda a Zona Sul de São Paulo? Bom, a previsão para início de 2014, mais ou menos, a gente está querendo abordar toda a Zona Sul, todos os distritos da Zona Sul. Isso já, nesse prazo, já está realmente atuando dentro desses projetos. Legal. Atualmente, a gente já ampliou uma malha aí, sem mexer muito, né, na distribuição, a gente ampliou uma malha ali para a região do Guarapiranga. Então a gente já está distribuindo ali no início da Avenida Guarapiranga, na região ali do início da Mboimirim. Estamos pegando alguns condomínios ali da região também, que é importante, né, divulgar o conteúdo tomado. É isso aí, telespectador. Hoje eu estou tendo a honra de receber aqui do estúdio da Rede Interlagos de Televisão o Rafael Rodrigues, diretor administrativo, e o José Carlos Rodrigues, diretor de marketing do Grupo Sul News, que edita 4 jornais na Zona Sul de São Paulo. O jornal Gazeta de Santo Amaro, Brooklyn, Campo Belo, Interlagos News e o jornal de Moema. E eu queria perguntar para você agora, o José Carlos, a respeito... José Carlos, vamos para o Rafael, depois você complementa aí. A respeito da fundação do jornal. Foi seu Armando Prado quem fundou o jornal? Na realidade foi o pai do Dr. Armando da Silva Prado Neto. Ele viu dentro do bairro de Santo Amaro uma necessidade de ter um veículo de informação. E dentro dessa necessidade ele resolveu criar o jornal mesmo porque ele já tinha algumas influências, né, com políticos naquela época e coisa e tal. E aí ele criou esse jornal. O Sr. Armando nessa época tinha 31 anos de idade e colocou o Sr. Armando para ser o diretor do jornal. E de lá para cá veio o jornal Gazeta de Santo Amaro, ele veio se expandindo, veio crescendo, e quando chegou na década de 90, houve a necessidade de expandir para os outros bairros da adjacência. Seria Moema, Brooklyn, Campo Belo e Interlagos. E ao invés de expandir a tiragem do Gazeta de Santo Amaro, foi acertado para criar os jornais do bairro em específico. E foi uma coisa que foi um sucesso na época, que tanto é que existe até hoje esses jornais. E o Gazeta de Santo Amaro sempre à frente. E aí criou o Grupo Sul News. O Grupo Sul News, Gazeta de Santo Amaro. Correto. O Rafael, o José Carlos pode completar aí, José Carlos? Eu gostaria de completar também que um dos principais interesses quando surgiu a Gazeta de Santo Amaro, a bandeira do jornal era pela luta da chegada do metrô até Santo Amaro, né? Que é bem interessante focar isso aí. Você vê em 60 e agora que o metrô está chegando, né? Mas de uma certa forma é uma grande satisfação, né? Porque é uma luta que o jornal já vem defendendo para a comunidade. Mesmo que demorou aí uns 50 anos, pelo menos está sendo cumprido, né? Então, a gente pode, quem passa lá por Santo Amaro percebe facilmente, né? As obras do metrô. O metrô está chegando aí num futuro bem próximo. E o Sr. Armando, ele sempre
se manteve bem próximo ali da comunidade de Santo Amaro, né? A gente ouve bastante relatos ali de moradores antigos, né? A gente anda bastante ali pela região, até para estar sempre fazendo o estudo, a pesquisa para o jornal, né? Que o jornal ele precisa muito disso, né? Você está ali no meio da comunidade para analisar, claro, né, os problemas, desenvolver parcerias. E aí a gente encontra bastante gente conhecida do Dr. Armando. E o pessoal sempre fala, né, desse envolvimento que ele tinha com a comunidade. E é um dos fatores que a gente quer levar adiante também, que é uma coisa que traz o retorno e a satisfação para o jornal, né? Essa proximidade com a comunidade, é defender o interesse da comunidade. Inclusive eu até gostaria de deixar aqui um convite, né, ao ouvinte, né, o telespectador, para quem for de associação, alguma instituição que defenda, né, interesses da comunidade, o jornal está aberto à parceria, né, para as associações dos bairros, associações empresariais, né, todos aqueles que formam um grupo, né, em prol do objetivo ali em defender a comunidade, o jornal é parceiro para apoiar no processo de divulgações. Legal. O telefone do Grupo Sul News é o 3892-1510, o site é o www.gazetadesantoamaro.com.br e o e-mail para você enviar e-mail é o contato@gruposulnews.com.br. O escritório é centralizado ou cada região, para cada jornal, tem um escritório? É centralizado, na Avenida Vereador José Diniz, 411, Alto da Boa Vista. A sede do jornal é lá estão... A sede do grupo, no caso, está concentrado todos os departamentos estão lá neste endereço. Correto. E a gráfica, a rotativa, vocês têm rotativa ou vocês terceirizam a impressão? É terceirizado com a UESP Estadão. Você roda no Estadão? No Estadão. Mas o Grupo Sul News chegou a ter gráfica, não? Chegou, mas gráfica, né? chegou um período ali que ficou inviável manter maquinários e funcionários só para o custear, grupo. Só para o grupo. Ficaria mais viável terceirizar. E foi o que foi feito, né? Terceirizou, a UESP faz a impressão dos 4 jornais, né? Correto. É uma boa impressão, inclusive eles fazem também a parte de grampear os jornais também. Os jornais de vocês são todos grampeados. Todos grampeados. Todos grampeados. Aqui, ó, fácil manuseio, o jornal que está aparecendo no ônibus, no metrô, nos trens totalmente metrô, colorido, não tem página PB. Está aparecendo no banheiro. Qualquer lugar. Está aparecendo em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, Qualquer lugar. A leitura dele é... Não é menosprezando, eu falo ler no banheiro, porque tem muito empresário vai no banheiro, não tem tempo, começa a ler, né? Já aproveita o tempo. Utiliza bem o tempo, com certeza. Vocês trazem aqui, eu estou vendo aqui, pontos onde estão instalados os nossos displays, né? Aqui são os endereços, né? Isso. Esse aqui seria desse jornal, né? Do Gazeta. Né? Não, a gente corre, o ponto do display sai geral. Sai geral. Sai geral. Todos os pontos que legal, tem display do Padaria jornal. Nova Presidente, Associação Empresarial da Região Sul, vocês têm um display na região? Tem um display na Sul, aqui na associação. Tem display lá na OAB Santo Amaro? Na OAB a gente não tem display, mas a gente deixa uma quantidade de jornal, porque lá no... Acho que por causa do espaço lá, não tem lugar para display, mas fica uma quantidade, quem quiser passar lá e retirar. E fora isso a gente tem, não sei se saiu nessa edição, mas a gente tem um contato direto aí da distribuição do jornal, para quem quiser enviar um e-mail para ver a possibilidade de o jornal ir para determinada localidade. Vamos supor, a pessoa quer receber o jornal, só que não chega na região dela ali porque está fora do setor. Tem a possibilidade de entrar em contato com a gente, passar o endereço. Fala qual telefone? Pode ser pelo próprio telefone 3892-1510 ou pode ser direto pelo e-mail distribuição@gruposulnews.com.br, tudo junto. distribuição@gruposulnews.com.br. Legal, então ligou, alô, é o seguinte, o jornal de vocês não chega aqui na minha região, eu quero jornal aqui, eu quero ler o jornalzinho, e vocês vão... A gente vai analisar a possibilidade. Aumenta a tiragem, vocês fazem o quê? Não, que a gente sempre tem uma quantidade de jornal a mais, já justamente para determinados imprevistos, né? Pessoas que às vezes vêm lá pegar o jornal, então a gente tem uma quantidade maior. E a gente vai checar a possibilidade de repente pedir para o entregador fazer o setor ali, ou senão a gente vai indicar, fala, qual que é o seu endereço? Meu endereço é X. Tem um display na padaria tal. Para ele lá e retirar, a gente vai informar para ele,
Porque pra gente é muito importante esse contato dos leitores, entendeu, Fabrão? Correto. Na Associação Comercial de Santo Amaro tem também? Tem jornal também na subprefeitura Santo de Amaro, Santo Amaro tem. do Socorro. Do Socorro a Capela. gente vai colocar o display que na última, lá no café da manhã, o subprefeito ele autorizou a gente colocar um display realmente, não só o jornal, mas o display. A gente vai colocar um display lá também. É isso aí. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta para o José Carlos. José Carlos, o jornal Gazeta de Santo Amaro, né, eu não sei se era só o Gazeta de Santo Amaro, na época já tinha os 4 jornais do grupo, já era o grupo. Vocês vendiam esse jornal na banca, né? Nas bancas todas tinha jornal e vendido. Hoje o jornal não é mais vendido nas bancas. Por que vocês realmente desistiram de faturar um pouquinho aí? Não vendia, vocês tinham que recolher tudo depois, ficou inviável. O que aconteceu? Gazeta de Santo Amaro, ele teve uma época que o forte dele era o classificado de emprego. Então, Sim. na época que o forte era o classificado de emprego, então o leitor ele tinha um interesse muito grande pelo jornal, não somente pelo conteúdo das notícias locais, Sim, mas sim pela vaga de emprego. correto. Então, nessa época, o jornal ele era vendido, ele era distribuído pela DINAP, né, que faz a distribuição de todas as mídias aí, né, essas importantes mídias. E ele era vendido, chegou a custar um valor de R$1, né, até o período de 96, foi o último ano que o jornal ele foi vendido. Em 96, 97 já não tinha mais jornais do grupo de vocês sendo vendidos nas bancas. Já não tinha mais. Quem distribuía o jornal mesmo? Aí foi criado o departamento, né? Que a Gazeta de Santo Amaro ela criou uma outra empresa também que faz parte do grupo, que é a Arcel. É uma empresa do grupo Sul News também, que ela é responsável pela distribuição do jornal. Então, quando se deixou de vender e fazer a distribuição pela DINAP, criou-se a Arcel. Ela faz a distribuição de todo o jornal. Certo. Né? Nós contamos hoje com 50 colaboradores, né, que são credenciados, fazem parte da nossa folha de pagamento, que trabalham toda sexta-feira na distribuição do jornal. E como já tinha esses funcionários para poder fazer a distribuição do jornal, a Arcel também começou a trabalhar em outros nichos de mercado. Então a Arcel hoje ela faz distribuição de todos os materiais publicitários. Então, por exemplo, o Clube Banespa. O Clube Banespa ele está entrando com uma promoção de verão agora, né, para poder captar associado. Então está trabalhando com material aí de divulgação. A Arcel que está fazendo a distribuição desse material para eles, né? Legal. Então, de uma certa forma, eu achei mais interessante também, apesar de eu não fazer parte, de eu não ter feito parte nessa época, né? Em 96, eu ainda estava no segundo ano do ensino médio. Então, mas eu achei muito interessante a forma que eles procederam, porque se eles tentassem manter o jornal vendido, eles iriam perder força. E aí o que acontece? Eles pararam de vender e voltaram para a distribuição gratuita, porque ele começou com distribuição gratuita. Então vamos imaginar, ó, ele começou gratuito e de repente começa a cobrar pelo jornal. Aí acaba tirando o privilégio de alguns leitores, né? Porque o jornal, qual que é a tradição do Gazeta de Santo Amaro? É na sexta-feira de manhã ele chegar na sua casa. Porque a gente preza muito pelo conforto do leitor, tanto pelo formato do jornal como a chegada do jornal para o leitor. Então eu achei muito interessante aí essa criação da Arcel, né, para o grupo, que é uma empresa especializada. E faz parte do grupo. Ela é do grupo Sul News e ela é uma empresa especializada em distribuição de materiais publicitários em todos os segmentos. Legal. Rafael, o grupo Sul News é uma empresa limitada ou é uma SA? É uma empresa limitada. O Grupo Sul News é uma empresa que foi registrado, foi patenteado, inclusive, esse nome, né, Grupo Sul News, e foi patenteado e registrado todos os outros jornais também. Jornal de Moema, Gazeta do Burgo Campo Belo, Interlagos News. Mas a empresa mesmo que atua é o Grupo Sul News, uma empresa limitada. Legal. Pretendemos ser uma sociedade anônima no futuro, quem sabe, né? Mas por enquanto continua uma empresa limitada. Ô José Carlos, conta para os nossos telespectadores aí como é o dia a dia de um diretor de marketing, no caso do Grupo Sul News.
é agitada, aquela correria toda? Correria, ligação de muitos parceiros, né, para poder participar de eventos. A gente o tempo todo pensando em estratégia de promover o jornal, promover os anunciantes. E é aquela loucura, né? Que nem agora a gente está se preparando que a gente vai participar da 17ª edição da Brooklyn Fest, a festa nacional ali da região do Brooklyn. A rede Interlagos de Televisão cobre todo ano aí. Né? A Brooklyn Fest, né? tem um Brooklyn Fest e tem um outro também. MyFest. MyFest. Então estaremos juntos lá então, mais uma vez. Com certeza. Nós nos encontraremos lá com certeza. E aí eu já estou trabalhando em cima das ações da Oktoberfest. Porque é um evento importante pra gente, porque está dentro da nossa região, né? Sem esquecer que também sábado agora, dia 24, né? Teremos a rodada de negócio aqui da ESUL, né? Sim. Também a gente vai São participar. 3 dias, é isso? São 3 Não, dias. são, Que eu são saiba, dois. sexta e sábado. Sexta e sábado. Isso. Legal. Olha, eu agradeço aí a participação dos dois, do Rafael Rodrigues, diretor administrativo, José Carlos Rodrigues, diretor de marketing, ambos aí do Grupo Sul News, que edita aí 4 jornais, Brooklyn, Campo Belo, Interlagos News, o Jornal de Moema e o Gazeta de Santo Amaro. Eu quero deixar aí um minutinho para o nosso amigo José Carlos Rodrigues, diretor de marketing, para que ele faça aí as considerações finais e mande aí um recado aos nossos telespectadores. José Carlos, é contigo. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a atenção prestada de todos e dizer que o Grupo Sul News está aberto para defender totalmente o interesse de toda a comunidade e promover os anunciantes dos bairros adjacentes e todos os bairros que o jornal abrange. E quem tiver interesse de receber o jornal em casa, não esquecer de entrar em contato com o departamento de distribuição, informando o endereço, que será analisado a possibilidade. O e-mail seria distribuição@gruposulnews.com.br. E gostaria de deixar um abraço a todos e bons negócios e que a comunidade toda ela seja assim um todo que trabalhe num prol do interesse em comum, que é ter saúde, ter segurança e uma educação de qualidade que eu acho que toda a comunidade precisa, né? Legal. Do ponto de vista. Considerações finais agora para o Rafael Rodrigues. Rafael, contigo. Gostaria de agradecer aos telespectadores que estão assistindo o programa agora e agradecer ao seu Abrão também pela oportunidade de estar aqui e estamos às ordens. Se alguém precisar de alguma coisa da gente, quiser saber mais informações, quiser ir tomar um café com a gente lá no jornal, só entrar em contato, procurar por mim ou por José Carlos. Será um prazer atender a todos. Meus amigos, muito obrigado. Agradeço aí ao Rafael. Muito obrigado, José Carlos. Obrigado. Meus amigos, o programa Abrão de hoje terminou. Eu volto no próximo programa. Muito obrigado.